Bem-vindos a mais um episódio do Belo Papo e hoje eu recebo aqui ela que está cuidando de mim nas academias afora, Bárbara Cruvinel. Seja bem-vinda. Obrigada. Minha personal, gente, ela é braba, mas é uma brabeza boa. Sabe aquela brabeza boa? Mas enfim, o aeróbico, Tati. Vamos, Tati. Uma hora eu chego. Mas olha, dieta. Comecei de volta, você acredita? Muito bem. Eles são testemunha que eu não comi nada aqui do estúdio hoje. Olha só. Não dei prejuízo pro Ari hoje. Está de parabéns. Sim, tô. Preciso honrar, né? Tudo. Toda a confiança e tudo mais. Bárbara, me conta, quanto tempo faz que você é da área da educação física? Eu já sou formada há 14 anos. Nossa, tempo. Vai fazer 14 anos. E trabalha como personal há bastante tempo? Como personal, há uns 10 anos, mais ou menos. Bem tempo. Desde quando eu comecei a treinar musculação. E eu comecei a gostar, porque eu não gostava. E aí eu procurei estudar mais, tanto na prática quanto na teoria. E trabalhar com mentoria faz quanto tempo? Mentoria faz 1 ano e meio. Olha só, nós falávamos sobre essa questão do tempo, da persistência, Sim. do aprendizado. Tenho certeza que lá atrás já... Olha, que legal, um dia poder ser mentora, mas levou quase 10 anos para conseguir chegar no nível, para ter um certo respaldo técnico. Experiência, né? Uma experiência, uma imagem, mostrar resultado para daí ser mentora. Então hoje você é mentora de outros profissionais que atuam como personal. Inclusive, tentei horário outras vezes com ela. Não, só com quem é meu mentor. Não, meu mentorado. Ah, tá. Mas aí conseguiu me encaixar. Consegui. Não tem horário mais, Não, Bárbara. Eu já venho num processo aí de uns 3 anos, praticamente, que eu não abro horários. Eu só abro horários se realmente alguma aluna minha precisar parar, e graças a Deus elas não param. E também tive que fazer um processo, né, hoje eu só atendo de segunda a quinta pelas manhãs. Então eu fiz um processo de deixar a carga horária da tarde e da noite. E da sexta de manhã. Que legal. Então hoje eu tenho algo bem limitado ali, que são com as minhas alunas de muitos anos. Alunas de 4 ou 5 anos já comigo. Sim. Para honrar elas também, né? Sim, são alunas... Eu sempre tive alunos muito bons. Deus me abençoou muito com os alunos que eu sempre tive. Foi muito difícil até deixar os da tarde e os da noite. Sim. E os do condomínio, porque eu atendi em condomínios, né? Então, assim, foi um processo também de desapego meu. Porque eram pessoas incríveis. Mas aí eu deixei eles muito bem, né? Assistenciados pelas meninas que trabalhavam comigo e faziam minha mentoria. Legal. E junto com você tem também, além da mentoria, você tem um plano que você passa os treinos para a pessoa fazer sozinha, pode passar, daí tem as avaliações com você e em parceria com a Nutri, né? Isso. Hoje eu desenvolvi um método. Então hoje eu tenho um método que chama Corpo Inteligente, que ele foi feito exatamente para as pessoas que já tentaram de treinos e dietas e não tiveram resultados, ou tiveram, mas não conseguiram sustentar. Então eu criei esse método porque ele é um pouco mais próximo e um pouco mais estruturado do que só uma consultoria online. Então a gente tem consultas estruturadas, grupo ativo. Então quando você entra no programa já tem o grupo ativo, eu, a nutricionista, e essas consultas programadas, tanto com a nutricionista quanto comigo, de forma estratégica, aí a pessoa consegue entender mais o processo, ter clareza e um direcionamento para que ela alcance os seus resultados, para que realmente mude o estilo de vida. Porque o que eu encontrava com a consultoria online? Você começou comigo com a consultoria e aí passou também como aluna de personal. Eu ainda via algo distante, e que eu tinha muitos resultados, mas também tinham pessoas que não tinham resultados, ou que tinham e não conseguiam sustentar. E eu fui observando o que eu podia fazer para melhorar isso. E aí eu fui criando, comecei uma mentoria muito boa também. Para poder chegar nesse ponto. Para poder chegar nesse resultado.
né, nesse projeto. E aí eu venho trabalhando ele desde o início do ano, para que daí hoje eu lancei ele mês passado. Legal. Mês passado. Mas já tá sendo Sucesso. sucesso. E tem mais por vir, com certeza. Tem. A gente não para, né? Claro que não. Claro que não, de jeito nenhum. Você comentou que quando você fez faculdade, você não gostava do exercício físico. Não gostava de musculação. Da musculação. Eu sou atleta desde criança, de competição. Passei pela ginástica olímpica, treinei com Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, lá em Curitiba. E quando eu vim para Ponta Grossa, eu fiquei limitada, porque aqui o nível era muito, assim, digamos, muito baixo em vista do que eu fazia lá. Mas você gostava quando você treinava? Gostava. Treinava 5 horas por dia, de segunda a sábado, com 8 anos de idade. E eu amava. E aí eu sempre dancei também, fiz balé, fui pra dança. Só que aí eu encontrei o karatê, com 12 anos de idade. E fiz 10 anos de karatê. Competitivo, competia, fora do Brasil, dentro do Brasil. E aí... Então eu sou hiperativa, desde criança. Hiperatividade, assim, de não deixar minha mãe em paz, coitadinha. Liberar de alguma forma, então. E aí, eu sempre fui pro esporte. Meu pai sempre me incentivou. Não tem ninguém da minha família esportista. Ninguém, nenhum primo, nenhuma prima, ninguém. Nem meus pais, nada. Só que pra eu dar paz pra minha mãe em casa, ela me colocava no esporte e meu pai apoiava, porque meu pai queria que eu fosse uma atleta mesmo. Ah, mas não tem nem jeito de hiperativo. Eu te acho tão tranquila. Eu tomo medicamento. Ah, entendi. Tô medicada. Estou medicada. Certo. Cara, que legal. E aí você agora participa de competições? Hoje eu sou atleta de fisiculturismo. No fisiculturismo eu encontrei o que eu mais amava, que era o palco e a musculação que eu aprendi a amar. Pra poder chegar no palco. Pra poder chegar no palco. Eu apresento tanto, né, aquela apresentação de desfile e tudo, que eu também já passei... Fui Miss, já fui muita coisa. Mentira! Já. Mulher não sabia da metade aí. Já fui Miss, fui rainha das praias do Paraná, já representei o Brasil num campeonato, não, num concurso internacional de Miss. Só que eu nunca tive tamanho. Minha gente. Eu nunca tive tamanho pra Miss, né? Altura de Miss. Eu tenho 1,63. Sou baixinha. Pra Miss nunca deu certo, mas eu sempre ganhava os concursos de praia, sempre deu certo. Eu ganhava. Mas aí eu ganhava sempre o de talento. Eu era sempre o melhor talento. Sempre. Faltou uns 10 centímetros ali. Faltou uns 10 centímetros só pra eu ganhar a Miss. Já tava suficiente, cara. 1,73. Né? Caraca, que trajetória. Circo nunca arriscou? Já fiz aéreos. Dei aula de aéreos, né? Porque daí eu fui pro polidense, tive estúdio. Gente do céu. Eu tenho uma bagagem aí. Você teve estúdio do polidense? Tive. 8 anos. Aqui? Aqui em Ponta Grossa. Só que eu trabalhava muito com a vertente esportiva. Você pode dar aula particular do polidense? Ai, hoje não. Hoje não mais. Eu vou fixar lá em casa. Sempre quis aprender isso, cara. Ir pra aula, mas tem professoras maravilhosas. Ah, mas eu consigo uma amiga pra fazer comigo. O nome dela é Tatiele. Então. Ah, eu chamo ela pra fazer uma aula em dupla. Eu participo como aluna. Eu chamo uma professora que, inclusive, tem várias. Eu treinei já as professoras aqui da cidade. Eu já teve uma. Quando eu fechei meu estúdio, quando eu decidi parar, aí eu fui treinar as instrutoras. Que jornada, cara. Mas hoje pra mim deu já. Eu pergunto hoje... qual que é o próximo passo, assim, vai abrir alguma coisa diferente? Então, hoje eu fui pro ramo de empresária, coisa que eu nunca imaginei que eu ia ser. Eu acho um sarro quando ela posta, assim, modo empresária. Tá lá de terninho. Eu nunca imaginei que eu fosse ser uma empreendedora. Nunca. Mas tá gostando? Tô amando. Tá ótimo, tá brilhando os olhos. Tô amando. Hoje eu entendo uma empresa e um negócio com outros olhos. Legal. Hoje faz parte de um grupo de network e tal. Que joia, Bárbara. Nossa, sério, eu tô de cara aqui. não é forçação de barra, gente. Realmente metade aqui eu não sabia. Que legal. E como tá esse coraçãozinho?
Vamos falar do lado amoroso, né? Tivemos aí Dia dos Namorados recente. Não pode ser só trabalho, mulher. Nós estamos aqui para empoderar mulheres, ok, mas não só no empreendedorismo. Tá difícil um homem de valor hoje em dia, hein? É mesmo, homens. Eu fui casada, né? Outra notícia. Eu fui casada. Sem filhos? Não, não tenho filhos. Tem uma do coração, né? Que era minha enteada. Mas eu fui casada durante 6 anos. Graças a Deus eu me divorciei. Você tem quantos anos? Desculpa. Não dá. Eu tenho 34 anos. Gente, me sentia velha. Com tudo isso que você já viveu, você tem 34 anos, eu vou fazer 40 esse ano. Mas eu vivi bastante coisa mesmo. Eu sou muito intensa. Inês é muito nova. Que legal. Mas Você tem só uma faculdade? A faculdade de... Só uma faculdade. Quer fazer outra, não? Eu comecei em nutrição, só que eu tive que trancar por falta de tempo, né? Pode ser que eu ainda continue e faça, porque eu descobri uma paixão muito grande por nutrição. Fez bastante? Fiz 1 ano só, mas a minha pós-graduação ela é muito baseada na nutrição. E eu fiz muitos cursos e leio muito sobre nutrição. A minha pós de Bodybuilding Coach, ela é uma pós muito completa. Na área de farmacologia, de nutrição, de treinamento e de estratégias, né? Tudo que tem a ver com a estética corporal. A gente aprende tudo para colocar um corpo no palco. Uma pessoa que não é atleta, para que ela vire atleta e ganhe um campeonato, por exemplo. E qual é a ideia do Bodybuilding Coach? Por que a gente não consegue fazer isso com pessoas não atletas? Se a gente consegue transformar ao ponto de chegar no palco, né? Então hoje eu sei tudo o que precisa para uma pessoa emagrecer. Tudo que uma pessoa precisa para ficar definida, inclusive rotina. Inclusive essa assessoria, esse direcionamento de coach, né? Que a gente precisa muitas vezes. Porque entregar um plano de dieta e de treino, todo mundo sabe que tem que fazer dieta. O sono, tudo. A qualidade de vida. Tudo. E ajustar a rotina, entender o que está dificultando o processo para essa pessoa. Que legal. Então, essa pós-graduação, eu sempre falo, foi uma das melhores viradas, assim, de chaves na minha vida. Hoje eu sou coach de atletas também, né? Sim. Apesar do meu maior público serem não atletas. As pessoas às vezes confundem, né? Uhum. E o ser atleta pra mim, né, também acho que eu tenho uma prática aí de treino e dieta de 10 anos, né? E eu era daquela pessoa que odiava musculação, que comia muito mal, vivia de doce o dia inteiro e não comia proteína. E eu chorava pra fazer dieta, mas eu queria muito mudar meu corpo. E aí, é claro, como toda boa mulher, que quando quer alcançar eu queria algo, isso. Era meu sonho. Corre atrás e faz. Nem que isso doa. Era e um hoje sonho em dia meu. É tranquilo pra você. Era sonho ter bunda. Era sonho ter perna grossa. Eu era muito magra, né? Ter barriga trincada. Esse até não era tão difícil pra mim, mas porque eu era muito magra. De 49 quilos, com a mesma altura que eu tenho hoje. E hoje eu tenho 70 quilos. Lógico, foi um período de 10 anos, né? 10 anos. Mas assim... Até eu esqueci o que a gente tava falando antes, né? Eu comecei falando do coração. Você que fugiu. Fugi. Você fugiu dessa parte do coração. Porque eu fui casada e tudo mais. Eu já passei por algumas relações complicadas, digamos assim. Mas o coração não tá fechado. Não, tá aberto, mas depende pra quem também. Entendi. Não, mas não tá totalmente fechado. Não tá. Tá, não, tudo bem. Então, tem as minhas, né? Solteiro assim sozinho, não. Mais ou menos isso. Claro. Você sabe que voltando pra nutrição, eu fiz 3 anos de nutrição, faculdade de nutrição. Olha só, uma notícia que eu não sabia. Não sabia. Então, foi minha primeira faculdade, eu tinha recém saído do colégio agrícola, fiz agrícola. Então, no colégio agrícola nós tínhamos aulas de nutrição. E aí eu resolvi, era a primeira turma de nutrição em Ponta Grossa. Foi no Sescage. Eu fiz parte da primeira turma. Mas os meus irmãos estudavam. Um estudava em Guarapuava, então a gente precisava ajudar ele a se manter. E o outro estudava aqui no particular. E aí eu também estava no particular. Não sei se minha mãe vai falar na cabeça. Não sei. E aí alguém teve que parar para ajudar. E eles
nem sabiam a real situação da família na época. E aí eu larguei da faculdade. Passei, na verdade, eu só larguei. Olha que interessante. E isso é importante eu contar. Eu tava saindo da faculdade, toda quarta-feira eu saía e ia ajudar minha mãe na feira. Minha mãe era feirante, foi feirante por 20 e poucos anos. Então, terça e quarta eu passava na feira para ajudar ela e no sábado fazia feira com ela desde madrugada. E nessa quarta eu passei depois da faculdade. E quando eu cheguei na barraca, ela estava muito nervosa e a vigilância sanitária estava tirando todos os produtos. E eles estavam jogando fora, assim, eles estavam fazendo arrastão na feira. E a grande maioria dos produtores ali não tinha o registro. Isso foi há aproximadamente 20 anos atrás. Então, vinha de colônias, era muito caseiro e tal. E eles queriam acabar com isso, claro, porque não é correto. E eu até entendo. Mas era o nosso ganha-pão. E eles chegaram, eu cheguei na feira, era mais ou menos umas 16 horas. E a feira começava às 13. E ia até às 19, 20 horas. Então eles pegaram ali no meio. E a feira naquela época era muito movimentada. Então tinha muito cliente ali perto do Parque Ambiental. E eles, sem dó nem piedade, eles pegaram um latão, assim, e iam tirando os queijos e iam jogando, assim, de qualquer jeito. E eu vendo aquela cena, assim, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu sabia que minha mãe dependia daquelas vendas para poder pagar a luz, água. E assim, era a luz cortando, água cortando, enfim. Eu atravessei a rua, chorando, fui no orelhão, liguei a cobrar no cartório que eu trabalhava antes, que foi o cartório que eu fiquei por 15 anos, porque eu voltei a trabalhar lá. O chefe nunca atendeu ligação a cobrar, nem os funcionários não atendiam ligação a cobrar. Aquele dia ele pegou o telefone e ele atendeu a cobrar. E eu falei chorando com ele, falei, Edson, eu preciso voltar a trabalhar, a vigilância sanitária tá aqui na feira, minha mãe perdeu toda a mercadoria e eu preciso voltar a ajudar ela, vou largar da faculdade. Ele falou, pode voltar amanhã. E no dia seguinte eu fui, comecei a trabalhar, não tranquei, não fiz nada, fui comunicar meu pai uma semana depois. Mandei mensagem pra ele, né, mora na chácara, pai, não tô mais estudando, voltei a trabalhar pra ajudar. E não quis mais saber de voltar, mas uma coisa curiosa pra gente dar risada, eu não passei em química até agora. Eu fiquei em química básica, que foi no primeiro período, até eu acho que o 7º período. Nossa. E eu só não fiquei retida porque eu não reprovava em mais nenhuma matéria. Tinha um professor danado lá que ele reprovava assim, eram uns aulões assim em auditório, porque pegava aluno de outras turmas, porque ele não passava quase ninguém. E aí então eu tenho os dois marcos na minha vida, na época da faculdade de nutrição, que eu tive que largar, acabei não voltando porque era vespertina, então eu não podia mais estudar. E depois nem quis, que eu não passei em química até agora. Mas assim, foi uma fase que me amadureceu muito também, sabe? Eu presenciar aquilo e meus irmãos não passavam por isso, eles não acompanhavam essa fase. Então, eu que ficava muito, né, via muito e ficava muito por perto dessas situações, falei, cara, eu preciso sempre fazer o melhor, tanto pra mim como pros outros. Se hoje eu tô aqui gravando, já gravei sei lá quantos, vou ter mais um monte pra gravar, uma troca de roupa correndo e gente esperando, é com muito gosto que eu faço isso. E eu sei que a tua trajetória também é assim. Às vezes pode ficar sem dormir, pode ficar na correria, mas quer chegar além. Hoje você acordou que horas para poder ir na reunião do network? Eu tô desde eu acordo todo dia umas 4:30 da manhã, né? Mas hoje foi 5 horas. Então, pessoas... E não quer dizer que você não acorda de madrugada que você não vai ser ninguém na vida. Não é isso. Mas as circunstâncias da minha vida exigem, as circunstâncias da sua vida exigem. Sim. E se você não tivesse a coragem de sair da zona de conforto, de acordar cedo, de fazer diferente, de ser uma profissional diferente, você não ia estar se destacando como você está hoje. E é por isso que você está aqui batendo esse papo comigo hoje. Sim. É uma baita de uma referência na tua área de atuação. E é um exemplo para mim. Mas sabe que hoje, inclusive acho que para eu ser uma empreendedora, o que mais me ajudou na vida foi não ter nada e não saber se eu ia ter amanhã. Porque eu graças a Deus, eu fui muito abençoado pelos pais que eu tive. Eu nunca precisei trabalhar, eu nunca fui rica. Nunca tive vida boa, assim. Mas meu pai não queria que eu trabalhasse porque ele queria que eu me formasse. E ele insistiu.
Ele queria medicina. Mas aí a minha irmã fez essa parte, porque eu nunca quis fazer medicina. A minha irmã é formada em medicina. Só que meu pai trabalhou muito. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. E se hoje eu sou o que eu sou e tenho o que eu tenho, né? É devido a eles. Quando eu resolvi sair da casa da minha mãe, que eu casei e depois eu me divorciei, e veio a pandemia tudo junto, realmente, dali pra frente, fui eu e Deus. Que eu não tinha minha mãe pra pedir ajuda, meu pai é falecido, e minha mãe não podia me ajudar. Com nada. E aí fui eu e Deus. Só que todos esses anos, foi os anos que eu mais amadureci. Exatamente. Quando eu não tive nada, quando eu fechei um estúdio, quando eu estava com dívida até aqui, porque no meu casamento eu contraí muitas dívidas, né? E eu não sabia se eu ia ter R$1 amanhã. Mas eu saí levando peso na casa das alunas. Eu dava aula, o pessoal estava em casa dormindo, eu estava dando aula 5, 6 da manhã, 7, 8, por vídeo. Por vídeo. Você subiu a montanha, desceu a montanha, ficou na fase do vale e foi ali que você aprendeu. E hoje você está subindo uma montanha muito maior. Sim. E assim... E se não fosse o vale, talvez não fosse. E eu sempre falo, eu não me acomodei e não aceitei a situação. Eu só resolvi fechar meu estúdio porque financeiramente fazia muito tempo que ele não tava. E eu tava fazendo o quê? Uma mentoria. Eu sempre falo, gente, mentorias... Muitas vezes não posso negligenciar a pós-graduação, né? Mas dependendo da pós, a mentoria ela vale muito, muito mais a pena, às vezes. E pro resto da vida, mentores tem que ter mentores. Hoje eu sou mentora e eu tenho uma mentora. As 3 mentorias, hoje eu tô na 3ª. As 3 eu evolui muito. E uma serviu para cada fase. Exatamente. E virão outras, com certeza. E aí eu fechei meu estúdio, estruturando tudo. Fui estudar marketing na minha área de personal. Eu tinha uma aluna de personal na academia, porque o resto era tudo de estúdio. Em 2 meses eu não tinha horário mais. Você decidiu fazer o diferente. E realmente apresentar um resultado. E em pandemia. Em pandemia, que as pessoas estavam assustadas, né? Sim. E aí eu cresci muito, realmente, quando eu não tive nada. Quando eu tive que... Aquela velha frase, se vira. Ok, eu vou me virar. Me virei. Eu sou mulher com M maiúsculo. Por isso que hoje, não vou mentir que eu não tenho muita dó de muita gente, não. Eu também. Sabe que eu tô assim? Porque, gente, não tinha nada. Só faltava o banco ir lá e me cobrar o... Graças a Deus, a Caixa fez um esquema lá que a gente podia ficar tantos de meses sem pagar a prestação e levar para as outras... Eu esqueci como fala. Diluir, né? Enfim... Porque eu pelo menos não precisava pagar a prestação e me ajudou, porque o resto foi tudo em juros, em dívidas que eu tenho coisa pagando até hoje. Exatamente. E agora há pouco eu tava falando com a minha gerente, e daí teve uma situação assim, daí eu falei pra ela, não dá. Assim, nunca foi tão prazeroso olhar pra uma situação e falar, cara, mas a pessoa não tá se ajudando. Não dá. A gente tenta, né, muitas vezes, ajudar. O cavalo passa encilhado na porta uma vez. Não montou... Numa próxima oportunidade, quem sabe, mas vai ter que batalhar muito para aprender. Bárbara, foi um prazer. Adorei o nosso papo. Deixa suas redes sociais, por gentileza, para o pessoal poder te encontrar. Quem sabe fazer mentoria, já que aula não tá dando, mas fazer uma mentoria. Mas eu tenho meus treinos avulsos. É verdade. Pessoa que quer muito treinar comigo, quer conhecer meu treino. Eu tenho treinos avulsos, onde é uma sessão de 1h30, que além de eu te treinar, eu te ensino a treinar. Olha que legal. Né? E aí, os programas de acompanhamento online, que eu atendo pessoas do mundo inteiro, né? Ótimo. Mas meu Instagram é Bárbara_Cruvinel, Cruvinel, Team, de time em inglês, né? Porque vem lá do meu time de profissionais, de atletas e de alunos e pacientes. Muito bem. Olha, gostei de saber desse outro lado da história. Você veja como ela realmente treina, porque a gente não conversa nos treinos. É verdade. Porque se eu começo a falar na hora do exercício ali, quer dizer que eu tô com fôlego, então eu posso mais. Então eu aprendi que eu tenho que ficar quieta e a gente não conversa. Foi um prazer. Muito obrigada mesmo. E quem sabe aí pra frente a gente tem mais um bate-papo desse. Com certeza. Obrigada.